Olá, concurseiro. Estamos aqui de volta. Aula de Direito Penal. Expliquei na aula anterior para vocês sobre o Direito Penal, seu CAPT. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui as hipóteses de homicídio privilegiado, lá no artigo 121, parágrafo 1º. Esse homicídio privilegiado, ele trazerá, no seu bojo, uma redução de pena de 1/6 a 1/3. Para quem cometer as hipóteses de homicídio qualificado, será aplicado a pena, para que vocês compreendam, será aplicado a pena lá do CAPT, que é de reclusão de 6 a 20 anos, e se ele tiver enquadrado em alguma hipótese do homicídio privilegiado, terá uma redução de pena em cima daquela pena que será aplicada, certo? Vamos lá. Relevante valor moral é uma das hipóteses do homicídio privilegiado. O relevante valor moral é um motivo nobre, A pessoa comete o homicídio por um motivo nobre. Ela tem caráter individual, ela aplica-se apenas a uma pessoa em especial, então ela tem um caráter individual e não existe tempo para que eu cometa esse tipo de homicídio, tá? Nessa hipótese de homicídio privilegiado. Um grande exemplo desse crime de homicídio por relevante valor moral é a eutanásia. O que é eutanásia? É quando o indivíduo ele está acamado, com uma doença muito grave, sofrendo muito, e respirando ou tendo ali seu auxílio da sua vida por algum tipo de aparelho médico. E eu vou lá e desligo os equipamentos respiratórios ou qualquer outro equipamento que esteja auxiliando a manutenção da vida daquela pessoa. E ela vem a óbito. Nesse caso, é a eutanásia. Pode ser enquadrado aqui no relevante valor moral. A pessoa está sofrendo muito ali, a pessoa vai lá e desliga os aparelhos dela. É uma hipótese. Outro exemplo, para ficar mais fixado aí na cabeça de vocês, relevante valor moral seria o homem, aquele cidadão que teve sua filha sequestrada e estrupada. E ele descobre quem seria o estuprador e ele vai lá e mata o estuprador. Ele agiu sobre o relevante valor moral, como tese. Então, essa é a hipótese de relevante valor moral. Relevante valor social. Ela traz uma ideia de coletividade, um caráter coletivo, atinge uma determinada sociedade e também não existe um tempo para que ela seja acometida, para que ela seja realmente ali efetivada, essa hipótese de homicídio. Um grande exemplo, e que é bem clássico, é o matar o traidor da pátria. O cara vai lá e mata o traidor da pátria, aquela pessoa que está trazendo problemas para o Estado, para o Brasil, por exemplo. Ou outro exemplo que poderia ser aplicado, é o Lázaro, muito conhecido aí nos jornais, aqui no estado de Goiás, em que ele matou uma família e fugiu, continuou fugindo vários dias pela polícia. Aquele cara trouxe uma comoção muito... ele trouxe, na verdade, uma comoção nacional, e principalmente ali no estado de Goiás. Então, se um cidadão qualquer, quem matou ele foi a polícia, no confronto policial, mas se um cidadão de bem, morador do estado de Goiás, ou de qualquer lugar que seja, se ele fosse lá e matasse o Lázaro, iria ser aplicado esse rapaz, esse cidadão, o homicídio privilegiado pelo relevante valor social. Como aquele cara ele causou repercussão nacional, estadual, enfim, matou várias pessoas inocentes, se alguém fosse lá e matasse ele, iria ser enquadrado aqui no homicídio pelo relevante valor social. Tá? Domínio da violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. É um crime de curto-circuito, tem que ser de forma imediatamente. Ele está dominado ali pela violenta emoção. Logo após, deve ser imediatamente a injusta agressão. Um exemplo, que poderia ser enquadrado, aquele cidadão de bem que chega em casa e encontra um sujeito com sua esposa, numa traição.
ele vai estar sob o domínio de uma violenta emoção logo após a injusta provocação. A mulher tá com outro cara dentro de casa. O cara vai ficar puto. Então ele vai lá e comete o homicídio. Obviamente ele estará enquadrado aqui no homicídio privilegiado, com redução de pena de 1/6 até 1/3. Então, pessoal, basicamente é essas aqui as hipóteses de homicídio privilegiado, né? Estaremos aí trazendo nas próximas aulas as hipóteses de homicídio qualificado, que são, né, bem extensas, bem grandes, inclusive teve algumas atualizações depois do pacote anticrime de 2019 até hoje, 2025. Né? Teve várias atualizações, eu vou estar trazendo para vocês aí cada uma figura, explicando cada uma com detalhes para que vocês consigam fazer a prova da melhor forma possível e consigam obter uma nota boa na aprovação de vocês. Então fica com Deus aí, até mais.